Boa tarde. Quero iniciar essa 79ª coletiva de imprensa do Governo do Estado de São Paulo, coletiva de número 79 sobre o coronavírus. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho. Muito obrigado aos jornalistas que aqui estão, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, equipe de apoio dos veículos de imprensa, os que estão também acompanhando à distância e participarão da coletiva. Muito obrigado. Obrigado também à TV Cultura, que está transmitindo ao vivo para todo o Estado de São Paulo. Você que está em casa, no escritório, no seu ambiente de trabalho ou do seu lar, muito obrigado por estar aqui. Continue respeitando a orientação da quarentena para ficar em casa, se possível, usar máscaras sempre que tiver que sair da sua casa. Agradecer aos demais veículos de comunicação que estão transmitindo parcialmente ou integralmente esta coletiva, seja pela televisão, rádio ou internet. Agradecer os secretários estaduais e municipais que estão aqui acompanhando, e no púlpito nós hoje temos aqui para a coletiva a participação do prefeito Bruno Covas, do secretário da Saúde José Henrique Guerra, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Patrícia Ellen, secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli, secretário municipal de Saúde Edson Aparecido, da cidade de São Paulo, o coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Carlos Carvalho, o coordenador executivo do Comitê de Saúde, Dr. João Gabardo, e o Dr. Paulo Menezes, que integra o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Nas informações de hoje, nessa coletiva, um informe importante, que é a mudança da fase do Plano São Paulo e o novo período da quarentena em todo o Estado de São Paulo. Nós vamos anunciar hoje o 6º período da quarentena, que começa no dia 29 de junho e vai até o dia 14 de julho. Estamos completando 100 dias de quarentenas no próximo dia 1º de julho. E hoje, repito, estamos anunciando o 6º período de quarentena no Estado de São Paulo, que vai de 29 de junho até o dia 14 de julho. Antes de prosseguir, eu queria registrar a minha satisfação pela recuperação do Bruno Covas. O Bruno teve Covid, se recuperou, ontem retomou o seu expediente regular, hoje já está aqui participando conosco da coletiva e estará também na próxima segunda-feira conosco aqui na coletiva. No dia de hoje, nós apresentamos o novo mapa do Plano São Paulo. Ele continua sendo uma ferramenta técnica muito importante para o acompanhamento, planejamento e execução de todo o programa do combate à pandemia em São Paulo. O Plano São Paulo é elaborado com o apoio e o suporte do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, do Comitê de Economia, composto pelo Conselho Econômico, membros do governo e também representantes do setor privado, e pelo Conselho Municipalista, com 16 prefeitos que lideram as regiões administrativas do Estado de São Paulo, sob a coordenação do secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Hoje vocês verão aqui a confirmação daquilo que o nosso Comitê de Saúde tem dito e tem afirmado ao longo dos últimos 100 dias, praticamente, que a epidemia, ao longo do tempo, perderia força, perderia intensidade na capital de São Paulo, mas ganharia, infelizmente, força e evolução no interior do Estado de São Paulo. Foi exatamente o que aconteceu. O Plano São Paulo, que completa 30 dias na próxima terça-feira, dia 30 de junho, vem seguindo o seu curso com sucesso e com credibilidade, porque toma como referência os números, as informações, as cautelas, mas também leva em conta a economia, a necessidade do emprego e a dificuldade, sobretudo, das pessoas mais pobres e mais humildes no nosso Estado. A quarentena vai para a sua 6ª fase, heterogênea, como foi a atual quarentena, que estamos finalizando no próximo domingo. Nenhuma região, nenhum município, nenhuma área do Estado de São Paulo está livre do risco da doença. Nenhuma pessoa, rica ou pobre, criança ou idoso, está livre do risco
da contaminação. Nós temos esta visão e este cuidado e este zelo. Volto a mencionar que o governo do Estado de São Paulo não toma atitudes por vontade do governador, por vontade política, por orientação ou por pressão de quem quer que seja. Tomamos as decisões fundamentadas na técnica, na ciência, na medicina, no diálogo e no entendimento. Por isso, o Plano São Paulo tem sido bem sucedido, sempre objeto de debates, discussões, como todo plano bem elaborado, ele tem reparos, ele tem discussões e debates entre os membros do seu conselho. Mas essa é a forma democrática de elaboração e apresentação de um plano bem elaborado e democraticamente realizado. Volto a solicitar aos que estão nos acompanhando aqui, especialmente em transmissão direta, que, por favor, se puderem, continuem em casa. Estamos em quarentena e hoje anunciando a renovação desta quarentena como combate à pandemia. Todos nós torcendo pela vacina, seja a vacina que o Instituto Butantan e o laboratório chinês estão desenvolvendo, e agora no mês de julho volto a reafirmar que iniciaremos os testes autorizados pela Anvisa com 9.000 voluntários e, para nossa satisfação também, a vacina inglesa começa agora os seus testes com 5.000 voluntários aqui no Brasil. Estamos na boa e positiva corrida para a vacina contra o coronavírus, que será a solução definitiva para preservar vidas no Brasil. E estamos muito orgulhosos do Instituto Butantan ter um papel preponderante nesta relação com a vacina chinesa e também no apoio ao laboratório AstraZeneca da Grã-Bretanha no seu programa da vacina de Oxford. Bem, na ordem de apresentação, nós vamos começar com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, para a apresentação da nova etapa do Plano São Paulo. Na sequência, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Patrícia. Obrigada, governador. Vou pedir para colocar a apresentação na tela. Vamos iniciar aqui relembrando qual que era a atualização vigente. Obrigada. Então, essa era a terceira atualização que foi realizada no dia 19 de junho, onde nós tínhamos aqui a região metropolitana e a capital em laranja, grande parte do estado em laranja, mas tínhamos também 6 regiões do nosso estado que estavam aqui no estado de alerta máximo. Como o governador colocou, tivemos uma evolução, como está na próxima página, conforme o esperado e projetado e compartilhado com todos vocês aqui com relação à pandemia, os cenários de casos, de óbitos, também o trabalho que tem sido feito de contenção em todo o estado, mas lembrando que a gente tinha diferentes momentos da epidemia aqui no nosso estado, entre a capital, a região metropolitana e o interior. Então, olhando na próxima página os dados gerais do estado, nós vemos a evolução conforme tem acontecido, né, de março, abril, maio até junho, até a data presente. Nós vemos que os nossos casos de março para abril cresceram, né, a velocidade em abril foi 1000%, em maio a gente teve um crescimento adicional ali de 200%, em junho de casos de 71% até agora, não fechamos o mês, lembrando que ainda temos aqui 5 dias para fechar o mês, mas devemos fechar ali em torno de 100% de crescimento aqui de maio para junho, né, que é um crescimento menor do que o que estava acontecendo nos meses anteriores, e foi todo o trabalho que foi feito por todos nós, por cada cidadão, com o seu esforço que foi feito para respeitarem a quarentena, por toda a equipe da saúde que tem feito o trabalho para que não faltem leitos e para que o atendimento seja feito com qualidade a todos os cidadãos. Vemos também essa tradução no número de internações e também no número de óbitos, né? As internações em maio, que tiveram um crescimento ali de 300%,
Já em junho, o número de novas internações, não fechamos o mês novamente, faltam 5 dias, mas deve ser um número um pouco maior de novas internações que em maio, ou seja, uma estabilidade aqui no aumento de internações. Lembrando que a capital e a região metropolitana tiveram uma estabilidade, no interior um crescimento maior. Em óbitos, tivemos também essa mudança, de março para abril, um crescimento muito grande de óbitos, em linha ali com o número de casos, de 1.546% a mais do que em março, porque os óbitos estão sempre com algumas semanas na frente. Maio, já tivemos ali uma redução desse crescimento, em junho também, mas temos sim uma preocupação com os números absolutos e estamos trabalhando nisso diariamente. Na próxima página, essa visão semana a semana... Patrícia, desculpe, só uma interrupção. Podemos voltar à imagem anterior? Apenas para enfatizar, perdão, Patrícia, aos jornalistas que aqui estão e os que nos acompanham de casa, que embora os números absolutos sejam grandiosos e tristes, o percentual vem caindo. É importante registrar isto. Temos números absolutos que nos entristecem, mas temos, em novos casos, internações e óbitos, uma queda sensível percentualmente. Isso é importante dentro da visão da pandemia e do processo, sobretudo em relação à capital de São Paulo, que tem nos permitido um resultado melhor e mais otimista, apesar dos números absolutos serem ainda números elevados. Patrícia. Obrigada, governador. E na próxima página, desde o lançamento do Plano São Paulo, a gente traz exatamente, acho que essa informação de uma forma mais granular, semana a semana, que reforça esse ponto, onde nós vemos que a ocupação de leitos nas últimas semanas caiu de 72,6%, em média na semana inicial do plano, para 65,5% na semana atual do plano, e houve um grande esforço também de adição de novos leitos. O nosso número médio de leitos a cada 100 mil habitantes foi de 15,4 para 19,7 leitos a cada 100 mil habitantes. E isso, juntamente com o quadro de acompanhamento da pandemia, onde nós vemos uma estabilidade aqui, sobretudo no número de internações. Nos casos, nós tivemos um crescimento especial na última semana, em número de óbitos, a gente teve aqui uma variação praticamente constante nas últimas semanas, e com isso eu vou para a próxima página para trazer a visão detalhada das regiões e com isso a nova classificação, a 4ª atualização do Plano São Paulo. Com esse trabalho que foi feito de vermos como é que foi o comportamento na última semana, nós vemos que na capital e na região metropolitana houve uma melhora significativa da epidemia. Nós notamos isso na ocupação dos leitos, na queda aqui das internações, na queda, na menor variação de casos, sobretudo na capital, que inclusive teve uma redução no número de óbitos com relação à semana anterior. Por outro lado, no interior, como já era esperado, mas nós temos sim uma presença e um crescimento muito importante da epidemia, que se traduz aqui tanto no número de casos, como no de internações e de óbitos, e é por isso que está sendo feito um trabalho muito grande para controle da pandemia e também para melhoria da capacidade hospitalar. Então, para finalizar, a classificação atual, na próxima página, é essa, onde nós temos aqui a melhoria refletida nos números da região metropolitana com a capital. A região, nós temos na capital essa melhoria, a região sudoeste e a região, desculpa, aqui a região sudeste, sudoeste e sudeste, tá? E, por outro lado, nós temos algumas regiões do interior passando para fase de alerta máximo, tá? Então, destacando aqui as regiões que passam a ficar na fase vermelha, são Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Baixada Santista, Registro, tá? E também Piracicaba.
As demais regiões ficam em laranja, a manutenção da etapa aqui que nós temos, da fase de controle. Então, eu queria destacar, governador, 3 pontos importantes. Já foi dito, a pandemia está seguindo o seu curso esperado em São Paulo, com as ações que foram realizadas. Tivemos aqui essa visão de estabilização na capital e na região metropolitana, mas um crescimento muito importante no interior. Com isso, o estado inteiro está mantido em quarentena e as regiões que estão entrando aqui na fase amarela vão ter uma flexibilização de alguns setores específicos. Na próxima página a gente tem essa descrição. O que acontece nessas regiões? Os setores de centros comerciais, shoppings e estabelecimentos congêneres, comércio em geral, serviços e também agora atividades que permitem consumo local em restaurantes e similares, salões de beleza e barbearias, eles passam a ter o funcionamento no horário reduzido de 6 horas e 40% da capacidade permitida, todos com a obrigatoriedade dos protocolos de higiene, de proteção e distanciamento. O Estado permanece em quarentena e o reforço para a população de ficar em casa é muito, muito importante. Os dados, eu queria esclarecer 2 pontos aqui, foi um objeto de discussão importante nas últimas 24 horas, uma diferença de informação de casos entre o número do Estado e da capital de São Paulo, de cerca de 25 mil casos. Eu gostaria de lembrar que o Estado recebe as informações de todos os municípios, mas ele faz uma calibragem, uma limpeza desses dados. Então, todas as duplas contagens que são realizadas entre sistemas são eliminadas no cruzamento das informações do CIVEP-Gripe e do SUS-VE. Isso é feito desde o início da pandemia, na verdade, isso é feito sempre. Quem for olhar esses dados vai ver que essa variação não foi da última semana, que isso é feito diariamente. E que esse número não muda a classificação de nenhuma região, porque o delta de casos do nosso número calculado com relação ao delta de casos da capital é muito parecido. Então, vamos tomar cuidado só com a informação. É muito importante a gente olhar as informações. Tudo está sendo feito de forma transparente. A conclusão não muda e isso sempre foi feito desde o início do trabalho. Finalizo aqui as informações sobre o Plano São Paulo, reforçando o pedido para todos, para que juntos possamos combater essa pandemia, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, cada um de nós também, e, se possível, ficar em casa. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Vamos agora ao prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Bruno. Boa tarde a todos. Antes de começar a apresentação, uma breve palavra para fazer, em primeiro lugar, um agradecimento. Um agradecimento à população da cidade de São Paulo, que entendeu que, apesar do município ter ido para a fase 2, para a fase laranja, a quarentena continuava aqui na cidade. As pessoas continuaram a usar máscara, continuaram a evitar deslocamento desnecessário, continuaram a evitar aglomeração. E agora o município, ao invés de retroceder para a fase vermelha, avança para a fase amarela. Isso só foi possível graças à participação e ao envolvimento da população, que entendeu que, apesar do município ter conquistado os dados da fase laranja, ainda era necessário continuar com todas as precauções que a quarentena requer. Esse recado continua a valer. Apesar do município agora avançar para a fase 3, é importante lembrar que a pandemia continua a existir. A gente continua a solicitar à população que utilize máscara, que evite deslocamento desnecessário, que evite aglomeração. A gente continua a combater o vírus aqui na cidade de São Paulo. Por recomendação do Centro de Contingência aqui do governo do Estado de São Paulo, do qual, inclusive, a capital faz parte, com a participação do secretário Edson Aparecido. A recomendação dada pelo Centro de Contingência
é que apesar do município estar agora na fase amarela, a gente esperar uma semana, e, portanto, a classificação que nós teremos na sexta-feira da semana que vem, para que o município possa abrir aquilo que a fase amarela permite. Então, o Centro de Contingência fez uma solicitação à Prefeitura de São Paulo para aguardar mais uma semana e a confirmação dos dados dentro da fase 3, dentro da fase amarela. Eu queria aqui, desde já, dizer de público que o município vai acatar esta solicitação do Centro de Contingência. Vai, durante a semana que entra, conversar, dialogar com os setores que agora podem voltar a funcionar na fase 3, avançar, e se tudo der certo, assinar já os protocolos, para que eles possam, portanto, aguardar o resultado da sexta-feira da semana que vem, e se o resultado da sexta-feira que vem confirmar o município na fase 3 amarela, eles vão poder reabrir a partir da segunda-feira, dia 6 de julho, na cidade de São Paulo. Isso vale para o setor de bares, hotéis e restaurantes, de salões de beleza e barbearia, e vai valer também para aqueles 3 setores que já estão abertos nesta fase laranja: shopping center, comércio e serviço, que vão poder ampliar o horário de atendimento, também vão aguardar esta semana para ampliar o seu horário de atendimento a partir do dia 6, caso confirmado o município, na semana que vem, permanecendo na fase amarela. Tá? Então, eu queria aqui deixar bem claro, eu queria aqui agradecer a presença dos vereadores Eduardo Tuma e Rodrigo Goulart, porque a Câmara Municipal tem sido parceira da Prefeitura na articulação e na conversa com esses setores de atividade econômica, para que a gente possa assinar os protocolos de boas práticas aprovado pela Vigilância Sanitária. Então, na semana que vem, a gente deve avançar na assinatura desses protocolos, aguardar a confirmação da sexta-feira do município permanecendo na fase 3 amarela, e aí os setores vão poder reabrir a partir do dia 6 de julho, segunda-feira, na cidade de São Paulo, nos horários que ainda vamos divulgar quando da assinatura do protocolo. Bom, passando aqui brevemente a apresentação, aqui os dados de hoje da cidade de São Paulo: 256 mil pessoas que estão sendo acompanhadas pela rede municipal, 142 mil casos já confirmados, 133 mil curados, 5.200 óbitos suspeitos e 6.792 óbitos confirmados. Hoje, a taxa de ocupação de UTI dos leitos da Prefeitura de São Paulo é de 57%. É um número diferente do apresentado pelo Estado, porque o Estado trabalha com todos os leitos na cidade de São Paulo. Os leitos da Prefeitura, os leitos do Estado e os leitos privados. Então, só os leitos administrados pela Prefeitura de São Paulo, a taxa hoje é de 57% de ocupação. Próximo. Lembrando que nós tínhamos 507 leitos de UTI na cidade de São Paulo, administrados pela Prefeitura, e já somamos a esses 507, 1.340 leitos de UTI. 1.340 leitos de UTI referenciados para combate ao coronavírus, que tem agora a taxa de ocupação de 57%. Próximo. Aqui, lembrando alguns dados do inquérito sorológico, que foram divulgados recentemente, no qual mostra que 9,5% da população já tem prevalência de coronavírus, que é um índice muito mais alto do que vários países europeus obtiveram para começar a falar em flexibilização. Aqui nós temos 9,5% da população
ou seja, algo em torno de 1.160.000 casos na cidade de São Paulo, com um intervalo de confiança de 3,4%, 1,7% para baixo, 1,7% para cima, o que nos permite dar com 95% de certeza que a gente tem 1.160.000 pessoas que já tiveram o vírus e estão imunizadas na cidade de São Paulo. O inquérito também trouxe dados que mostram, próximo, quais são as regiões da cidade com maior mortalidade. E os 8 distritos da cidade com maior mortalidade, 4 são no extremo zona leste de São Paulo, no distrito do Jardim Helena, Lajeado, Guaianazes e Iguatemi. 2 são na região central, Sé e Brás, e 2 são na região norte, Brasilândia e Cachoeirinha. Bom, com os números que nós temos na cidade de São Paulo, próximo, nós temos, além dos 1.340 leitos de UTI, 1.984 leitos de enfermaria que foram criados para poder atender a população na cidade de São Paulo. Nós estamos hoje com uma taxa de ocupação desses 1.984 leitos de 48%. Desde o dia 1º de junho, essa taxa vem diminuindo na cidade de São Paulo. E nos últimos 10 dias, nós estamos com a taxa abaixo dos 50%. É por isso que, então, a Prefeitura entende que chegou o momento de começar a fechar esses leitos na cidade. E vamos fechar na segunda-feira o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu. Lá nós temos 200 leitos, dos quais 16 de estabilização e 184 de baixa complexidade, 588 profissionais de saúde. Tivemos lá quase 1.500 internações, 1.900.000 medicamentos dispensados pela farmácia, quase 51.000 refeições foram servidas, 939 tomografias realizadas, 815 radiografias, 192 ultrassonografias e 44.000 exames laboratoriais. Além de 11.000 ligações que foram feitas para os familiares, 713 videochamadas. O custo inicial previsto para o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu era de R$28.600.000, já incluídos aí tanto o investimento quanto o custeio. Desses R$28.600.000, o custo final vai ser de R$23 milhões. Se a gente dividir os R$23 milhões pelas 1.500 internações que nós tivemos lá, nós vamos chegar a um valor de R$15.300 que foram gastos para cada internação no Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que salvou 99,8% das pessoas que por lá passaram. Além desses dados, eu queria aqui ressaltar que o Albert Einstein, a OS, próximo por favor, a OS que administrou aquele espaço, vai doar para a Prefeitura de São Paulo este equipamento, todos esses equipamentos que lá eles utilizaram. O custo destes equipamentos: 15 ventiladores mecânicos, 40 monitores, 15 desfibriladores, 80 glicosímetros, 30 oxímetros, 16 camas de UTI, 10 camas hospitalares, 20 macas, 50 mesas de alimentação, 50 cadeiras higiênicas e 250 colchões. O custo todos esses aparelhos, R$7 milhões. Então,
além da Prefeitura ter gasto os 23, ela está recebendo agora, de doação do Albert Einstein, 7 milhões de reais de equipamentos que vão ajudar a equipar ou melhorar os equipamentos dos 3 hospitais municipais que ficam lá também no fundão da Zona Leste, o Hospital de São Miguel, o Hospital da Cidade de Tiradentes e o Hospital de Itaquera. Exatamente porque lá se concentram 4 dos distritos com maior mortalidade de coronavírus na cidade de São Paulo. Próximo. E aqui, só para relembrar a fala inicial, a cidade de São Paulo continua em quarentena. Continuamos a combater o vírus aqui na cidade de São Paulo. Agradeço a todos os profissionais da área da saúde que têm se dedicado exclusivamente e que têm ajudado a Prefeitura a colecionar esses bons índices. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Vamos agora ouvir o Carlos Carvalho, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19. Doutor Carlos Carvalho. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Também, em nome do Comitê de Saúde, dou boas-vindas ao nosso prefeito Bruno Covas, recuperado. Seja bem-vindo. Bom, o Comitê de Saúde vem trabalhando desde o início, junto com o Comitê Econômico, no Centro de Contingência para o Coronavírus do Governo do Estado. A nossa missão, o nosso ponto, o que temos sempre batalhado, é para que, a partir do instante que começamos uma quarentena, pudéssemos voltar à normalidade. E essa volta à normalidade tem o componente de observar os setores com maior vulnerabilidade econômica que o Comitê Econômico traz para o centro de contingência. Mas nós, do lado da saúde, temos a responsabilidade de orientar todas as áreas e, principalmente, o governo do Estado, junto com o José Henrique German, que é o nosso secretário da Saúde, para que as condutas que vão ser implementadas sejam as mais seguras possíveis. Com isso, na avaliação desse faseamento que leva em conta aqueles 5 pontos que a secretária Patrícia Ellen mostrou, chega no momento onde algumas regiões do Estado caminham de fase para a esquerda, ou seja, pioram no faseamento e as restrições aumentam, e outras caminham para a direita, onde as restrições diminuem e essa liberação vai progredindo. O município de São Paulo já estava numa região laranja e agora atingiu, por tudo isso que o prefeito colocou, atingiu uma possibilidade de liberação um pouco maior. Mas nós do Comitê de Saúde estamos emitindo uma nota técnica e solicitamos ao prefeito, que concordou plenamente, que seria interessante dar um tempo adicional por segurança da população, para que nós tivéssemos certeza dessa progressão. Sempre nesse faseamento se observa a média das condições daquela região, daquele município, nos 7 dias anteriores em relação aos 7 dias anteriores. Então, já temos uma ideia do filme que vamos ver à frente. E esse filme está caminhando de forma feliz. Então, provavelmente, na semana que vem, deve estar tão bom ou melhor do que está agora no município e em algumas regiões aqui da Grande São Paulo. Mas essa segurança é importante. Nós vamos sair de praticamente um período longo de afastamento por um período onde a população vai testar uma nova condição. Então, uma série de protocolos de segurança relacionados à saúde precisam ser implantadas e discutidas, e a população precisa entender.
Então, essa semana, ela é muito boa, a mais, para que esses protocolos sejam discutidos, entendidos e implementados. A mesma coisa ocorreu com a discussão do futebol profissional algumas semanas atrás. Agora é uma nova fase, podemos, e ocorreu com a Prefeitura também, do município de São Paulo, quando entrou no laranja. Foi feito um estudo, esses protocolos foram definidos com os respectivos setores, foram implantados, a população foi preparada e nós estamos observando que isso foi feito com sucesso. Nessa segunda fase, nessa fase atual, entrando no amarelo, o que o Comitê de Saúde recomenda nessa norma técnica é que siga esse mesmo cuidado para essa implantação. Assim como o Comitê de Saúde, nessa nota técnica, vai indicar algumas outras regiões, alguns municípios isolados, que eventualmente possam ter algum indicativo de que a evolução, apesar de estar numa região ainda mais adequada, se houver algum município que esteja destoando, que o prefeito olhe com cuidado, como ele tem a possibilidade da decisão, cabe a ele tomar as devidas providências dentro da sua cidade. Então, é muito importante esse bom relacionamento entre o Estado e os municípios, e nós, do Comitê de Saúde, ficamos satisfeitos por ter essa boa relação e esse bom entendimento que está ocorrendo, e quem vai ganhar com isso, sem dúvida nenhuma, é a nossa população. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Carlos Carvalho, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde. E falando em saúde, vamos aos números de hoje com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Ontem, o Brasil atingiu 1.228.114 casos confirmados de Covid-19, com 54.971 óbitos. O Estado de São Paulo, 258.508 casos e 13.966 óbitos. Os casos aumentaram 3,8%. E os óbitos aumentaram 1,5%. Nós tivemos internados nos nossos serviços 5.666 pacientes em regime de UTI e 8.274 em regime de internação regular. Sejam a confirmar ou casos suspeitos, esses são os pacientes que estão internados no sistema. E isso traz uma taxa de ocupação no Estado para leitos de UTI de 65,4% e para a Grande São Paulo 67,7%. Já receberam alta 41.693 pacientes, altas hospitalares, tratados, curados para casa. Próximo, aqui tem a curva de casos. Nós, com os 258.508 casos, estamos dentro da projeção e dentro do espectro de variação para o mês de junho. Devemos chegar até o final do mês, provavelmente dentro dessa expectativa. Faltam 4 dias para o final do mês. Seguinte, e a mesma coisa com relação aos óbitos que ocorreram no mês de junho, infelizmente, e que estão na faixa inferior do espectro de variação da projeção para o mês de junho. Senhor governador, era o que tínhamos para o momento. Muito obrigado e fique em casa. Obrigado, secretário Germann. Para completar a intervenção da saúde, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Gabardo. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Eu acho que eu gostaria de destacar hoje aquilo que o Plano de São Paulo tem de mais importante. O
que o Plano de São Paulo tem de mais importante? Não padronizar as recomendações para situações epidemiológicas distintas. Não tem sentido, depois de olhar todos os dados apresentados pela Prefeitura e os dados apresentados pela secretária Patrícia, que a região da capital tivesse as mesmas orientações de todo o interior do estado de São Paulo. Ficar claro que existe uma redução na evolução da doença, diminuição no número de internações, diminuição na identificação de casos novos, diminuição nos óbitos, hospital de campanha que passa a não ser mais necessário. Esses indicativos orientam para uma situação que é diferente de outras regiões em que nós não temos essa mesma situação. Então, para aquelas pessoas que imaginam que nós deveríamos aguardar que a curva de todo o estado estivesse numa situação ideal, que é que todos nós desejamos, nós perderíamos quanto tempo para que pudéssemos avançar um pouco, como estamos fazendo hoje com a região metropolitana de São Paulo, com a capital. E, nesse aspecto, eu acho super importante, cumprimento o prefeito Bruno, por entender que, mesmo estando no amarelo, precisa mais uma semana para fazer as negociações que são necessárias, mas principalmente para ter consolidação desta semana em amarelo. Porque o que a gente quer evitar é que numa semana vá para o amarelo e na semana seguinte tenha que voltar para o laranja. Isso teria um problema enorme para todos. Essa decisão vai dar sustentabilidade, porque ela prevendo que na próxima semana, mantendo o amarelo, que é o que todos nós imaginamos, possa ser tomada essas medidas com muito mais segurança. Então, esse é o aspecto que eu gostaria de destacar. Segundo, eu vi algumas observações na imprensa, ontem, hoje, em que se faz uma comparação de 10 dias com as curvas móveis de mortalidade, e que se compara o dia 13 de junho com o dia 13 de junho, e apressadamente se faz uma correlação entre um pequeno aumento que teve na média dessa curva móvel com aspectos relacionados à flexibilização. Não existe nenhuma relação de uma coisa com a outra. Esse aumento que teve de 28% nesse período de 10 dias, eu poderia contestar dizendo o seguinte: a curva média de hoje é 11% menor que a curva, a média móvel de 3 dias atrás. Nos últimos 3 dias, nós reduzimos em 11% a nossa média móvel. Então, é muito precoce, e essas avaliações que são feitas em períodos muito pequenos, elas não são adequadas. Nós precisamos olhar o contexto, olhar todo esse conjunto de informações que estão sendo disponibilizadas. Era isso, governador. Obrigado, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. A última intervenção, antes das perguntas, é do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Boa tarde a todos. Enquanto a gente vai colocando na tela dos indicadores, é importante registrar o cenário se concretizando, o cenário que desde o início nós passamos, aqui a Grande São Paulo, a capital avançando, e o interior do estado com um recuo, uma aceleração da pandemia. Então, o primeiro registro fundamental é que nenhuma região regrediu por conta da capacidade hospitalar. Nenhuma região. Portanto, a capacidade hospitalar empreendida pelo governo do estado de São Paulo, pelas prefeituras, que já é mais do que o dobro do que a gente tinha de leitos no início da pandemia, não resultou em regressão. Pelo contrário, vocês podem verificar os índices são positivos no que tange à ocupação de leitos, e o que impactou o interior do estado a ter regiões vindo para a fase vermelha foi a evolução de casos. Mas daí também é importante registrar que o tamanho do estado de São Paulo, e como disse o Gabardo agora há pouco, a inteligência de um plano que verifica
com a proporção que tem o nosso estado, aonde no interior que precisa se endurecer e aonde nós temos uma condição diferente da evolução da pandemia. Portanto, hoje, com isso, com essa atualização, 64,18% do estado de São Paulo, representando quase 30 milhões de pessoas, ficam na fase 2 e na fase 3. Nós tivemos 36,23% do estado avançando de fase, enquanto que 24,82% regredindo de fase. Mais gente avançou de fase do que teve regressão nesse período. Com isso, as regiões que tiveram a regressão foram Araçatuba, por conta do número de casos, aí no índice 2,73, Bauru também pelo número de casos, 2,67, Sorocaba, que já era registrado ao longo da última semana e na semana passada também com 2,68 de casos, Franca com 2,94 e Piracicaba com 2,18, agregando a isso também um crescimento de óbitos de 2,07. As regiões que se mantêm no vermelho são a de Presidente Prudente, com 2,6 de casos, Ribeirão Preto, que teve uma evolução, mas ainda teve um aumento do número de casos de 2,5, eu saúdo aqui o prefeito Duarte Nogueira, que vem fazendo um brilhante trabalho na condução e na gestão da pandemia lá em Ribeirão Preto. A região de Marília e a região de Registro se mantém na fase vermelha, tem que esperar mais 7 dias para dar os 14 e ter a sua aferição, portanto, na semana que vem a aferição das duas. As regiões de Barretos sobe, a região de Barretos sobe, a capital, o ABC e a região sudoeste. Então, da mesma forma que o centro de contingência recomenda ao município de São Paulo que possa fazer a sua abertura para a fase amarela no dia 6, também é estendido às regiões do ABC e a região sudoeste aqui da Grande São Paulo, a mesma recomendação, para que possa seguir somente no dia 6 com o avanço da flexibilização da fase amarela. Também é fundamental registrar, várias regiões ficaram e se mantiveram na fase que se encontravam, como a região de Rio Preto, a Baixada Santista, o Vale do Paraíba, a Grande São Paulo Norte, Oeste, Leste, Araraquara e São João da Boa Vista, mas a região de Campinas, que se mantém no laranja, também segue a recomendação para o município de Campinas, que tem mais de 90% de ocupação de leitos, para que possa permanecer fechado por mais uma semana. Então, fase vermelha para o município de Campinas, a nossa recomendação também. No mais, nós estamos aumentando ao longo dessa semana a capacidade hospitalar de todo o interior do estado, distribuímos mais respiradores, adicionamos novos leitos e chegaram mais 240 respiradores nessa semana, sendo desses 80 respiradores do Ministério da Saúde. Eu registro aqui o agradecimento do governo do estado para o Ministério da Saúde, para o governo federal, na vinda desses novos respiradores aqui para o sistema do estado de São Paulo. O estado continua avançando, nós seguimos aumentando a nossa capacidade hospitalar, endurecendo onde é necessário, pedindo a mobilização dos gestores municipais para isso e avançando onde é possível, como aqui na capital e na Grande São Paulo. Muito bem, obrigado Marco Vignoli. Vamos agora às perguntas. 13 horas e 33 minutos, começamos com a Rádio Jovem Pan, Beatriz Manfredini. Beatriz, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o secretário Edson Aparecido e para o prefeito Bruno Covas sobre o fechamento do Hospital do Pacaembu. Como a gente vai esperar uma semana para essa reabertura, para ter segurança nos dados e tudo mais, a gente sabe também que a reabertura sempre dá uma sensação, mesmo que a gente saiba que ainda estamos em quarentena, de mais segurança para a população, as coisas voltando aos poucos ao normal. Não seria melhor esperar mais um pouco para ter essa certeza da reabertura, para fechar um hospital de campanha, ou mesmo esperar um pouco dentro da fase amarela para a gente ver se não vai ter uma explosão de casos, uma possível segunda onda, e também com essa interiorização da Covid-19, se não há risco. A gente sabe que muitas cidades as pessoas passam de uma cidade para outra, aqui para a capital, tem muito fluxo de pessoas. Se isso não aumenta esse risco da Covid aumentar um pouco aqui na capital e a gente precisar desse hospital que vai ser fechado. E mais uma coisa, por favor, se tem perspectiva já para fechar algum outro hospital de campanha. Obrigada.
Eu começo aqui a responder e depois o secretário Edson completa. Primeiro, eu queria reforçar, desde o dia 1º de junho, a taxa de ocupação dos leitos dos hospitais de campanha e de enfermaria geral na Prefeitura de São Paulo vem caindo. Então, nós estamos aí há 4 semanas de queda nessa taxa. Segundo, já nos últimos 10 dias, a gente está abaixo dos 50%. Então, isso dá tranquilidade de fechar os 200 leitos do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, até porque, é importante lembrar, nós temos 900 leitos lá no AMB que podem ser disponibilizados. Então, são 900 leitos que hoje a Prefeitura não paga, não estão sendo utilizados, mas que podem, a qualquer momento, serem utilizados pela Prefeitura. Então, nós temos uma reserva de 900 para, se necessário, em algum momento, né, com qualquer mudança repentina da curva, porque o que a gente está falando é o acompanhamento de 1 mês de taxa de ocupação, mas a gente já tem 900 lá que estão preparados para serem utilizados caso necessário. Então, a reserva é muito maior do que os 200 que estão sendo desativados no Hospital de Campanha do Pacaembu. É exatamente isso que o prefeito falou, com 2 adendos. O primeiro deles é que o Hospital de Campanha do Pacaembu ele cumpriu um papel importante, porque ele recebia as pessoas que saíam das UTIs dos nossos hospitais municipais, ficavam ali mais 8, 10, 12 dias para poderem ir para casa. E o Hospital de Campanha do AMB, ele faz o processo contrário. As pessoas que a gente detecta na periferia, no conjunto da cidade, testamos, colocamos então imediatamente, vocês se lembram, nós mudamos o protocolo há 60 dias atrás, nós internamos as pessoas para que elas pudessem ser tratadas. Então, são 2 funções diferentes. Nós vamos dividir a função das 2 alas instaladas no Hospital do AMB. Uma delas continuará recebendo as pessoas que vêm da atenção básica, que estão entrando na doença para serem tratadas e não agravarem, para irem para a UTI. E uma outra parte, uma outra ala do Hospital do AMB vai cumprir o papel que cumpria o Hospital do Pacaembu, receber as pessoas de UTI para que a gente possa então ficar com elas mais 8, 10 dias. Além disso, na tarde de ontem, o prefeito Bruno Covas entregou mais 40 leitos de enfermaria no Hospital Dom Pedro, no Jaçanã. Aliás, 40 leitos extremamente importantes, porque ali são para pessoas idosas e pessoas deficientes, pessoas que dependem de cuidados adicionais, que saem também das UTIs e não têm nem, às vezes, residência para ir. Então, esses 40 leitos. O prefeito anunciou há 15 dias atrás a reabertura do Hospital Sorocabana, com 60 leitos de enfermaria e 5 leitos de UTI. E anunciou também um novo equipamento nosso, 120 leitos de enfermaria de baixa e média complexidade, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, num prédio da Prefeitura. Então, a opção, todos de enfermaria, exatamente, todos com a mesma característica do Hospital de Campanha. Então, a decisão que o prefeito tomou, junto com a equipe de saúde, foi que nós deveríamos, nesta etapa da pandemia, investir ainda mais nas estruturas que vão ficar definitivamente para a cidade, o legado que vai ficar para a cidade. Então, reduz aqueles equipamentos que são transitórios e que cumpriram um papel e passa-se a investir nessa fase final a esses equipamentos que vão ficar como legado da pandemia na cidade. Obrigado, Edson Aparecido. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vamos agora à Rádio Capital, Carla Mota. Carla, boa tarde. Logo depois será Maria Manso, da TV Cultura. Sua pergunta, por favor, Carla. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber qual que é o trabalho de controle que está sendo feito, que está sendo realizado nas cidades vizinhas desses grandes municípios que estão na fase vermelha ou que vão passar para a fase vermelha a partir da próxima semana. E para a saúde, eu gostaria de também voltar num tema aí que a gente sempre está perguntando, porque desde o início da pandemia a gente tem diversas opiniões e a gente sabe que esse é um assunto que é importante. Já dá para dizer que paciente recuperado se tornou imune ao vírus? Eu pergunto para a saúde. Muito obrigada. Carla, obrigado. A primeira pergunta será respondida pela Patrícia Ellen, a segunda pelo João Gabardo e, se necessário, com a complementação de algum dos outros médicos aqui presentes. Patrícia.
Bom, muito obrigada. A gente tem acompanhado, o plano ele é regionalizado, então a gente sempre acompanha por Diretoria Regional de Saúde, o recorte é da saúde, exatamente com o objetivo de otimizar o acesso a leitos, o secretário Vignoli reforçou esse ponto, a política do governo do Estado de garantir que todos tenham acesso a tratamento adequado e, por outro lado, a gente tem acompanhado a evolução da pandemia e nós vimos aqui que grande parte dos estados que ficaram vermelhos não foi por atendimento, foi por crescimento de casos. Esse trabalho é feito mapeando todos os municípios. E, além disso, a gente tem um olhar município a município, divulgamos isso, inclusive, no site do governo do Estado, para que os prefeitos e prefeitas possam tomar suas atitudes específicas na região. Então, um exemplo claro foi na região de Sorocaba e Campinas na semana passada, que eram regiões que estavam em laranja, mas as cidades estavam com grande concentração de ocupação de leitos e eles tomaram a decisão de colocar a cidade na fase vermelha. Então, esse monitoramento é feito constante e também estamos acompanhando a evolução da pandemia nos estados limítrofes também. A gente tem que tomar a atitude para o nosso estado, para cada região, com um olhar municipal, mas lembrando também que a gente está aqui num contexto de sermos um país continental, e que precisa dessa integração. O esforço no estado é coletivo, regionalizado, com o espírito de lembrar aqui que somos 46 milhões de habitantes quase, e a população entendeu também o papel dela. Então, a gente vê que alguns municípios, quando a população desrespeita a quarentena, esse impacto acaba vindo muito rápido. E a gente tem monitorado o isolamento e continua divulgando também por município, reforçando esse papel também da sociedade. Pelo aspecto da saúde, eu vou deixar os secretários aqui comentarem também. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. João Gabardo. Sobre essa questão da imunidade, a gente pode dizer que, em relação a esse vírus, as certezas que nós temos são um número muito menor do que as dúvidas e aquilo que ainda tem que ser pesquisado. Nós não podemos afirmar que essa imunidade seja permanente para as pessoas que já adquiriram o vírus, como também não podemos dizer que isso não possa ocorrer. Eu sei que recentemente foi publicado um trabalho em que se detecta que mesmo pessoas que já têm tido a doença apresentam uma redução nos seus anticorpos. Mas é um trabalho que analisou um número muito pequeno de casos, analisou 37 casos. E a gente não pode esquecer que o que esse trabalho demonstra é uma redução do quantitativo de anticorpos, mas não significa que o organismo não tenha adquirido uma memória imunológica que pode ser muito útil quando enfrentar novamente o vírus. Então, a resposta é, nós não podemos afirmar, nem que ela seja definitiva, mas também não podemos dizer que nós não tenhamos, por um certo tempo, uma imunidade contra o coronavírus. Acho que o doutor Paulo pode... Não precisa? Ok, então é isso, governador. Obrigado, Gabardo. Obrigado, Carla Mota. Vamos agora a Maria Manso. Depois da Maria Manso será a Roberta Russo, da CNN. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Sobre o Plano São Paulo, secretário Vignoli, assim como São Paulo já concordou com essa extensão de mais uma semana, eu imagino que o senhor tenha falado também com os prefeitos das outras 14 cidades que passaram para a fase amarela, qual é o posicionamento deles. E me mandaram uma pergunta se nessa fase amarela os profissionais com mais de 60 anos também poderiam voltar a trabalhar ou se o Plano São Paulo não prevê isso. Sem abusar e já abusando, os representantes de bares e restaurantes alegam que mesmo com a autorização para voltar a funcionar, muitos deles ou quebraram ou estão sem capital de giro para reabastecer os estoques, que ao contrário de lojas e shoppings que eram estoques não perecíveis e estavam lá, eles vão ter que investir para comprar comidas e bebidas e que eles não estão conseguindo ter acesso aos financiamentos do governo federal. O governo estadual ou até a prefeitura pensam em ajudar esse setor a reabrir? Obrigada. Obrigado, Maria. Foram 3 perguntas. Começamos com o Plano São Paulo, em relação às outras 14 cidades.
com o Marco Vignoli. Maria, eu conversei com os representantes dos dois consórcios, né, do ABC e da região sudoeste, fazendo essa recomendação do centro de contingência, esse apelo. Eu entendo que sim, que eles devem acompanhar, mas essa é uma manifestação que cabe a eles fazerem. Então, eu aproveito a sua pergunta para poder apelar, para poder registrar esse pedido do centro de contingência, uma questão importante para que a gente possa seguir com cautela e responsabilidade nessa retomada aqui na Grande São Paulo. Obrigado, Vignoli. Vamos ao Dr. Carlos Carvalho, e se precisar, com um comentário de um dos demais médicos aqui presentes do Comitê de Saúde. A segunda pergunta feita pela jornalista Maria Manso, relativamente às pessoas com mais de 60 anos, habitando na faixa amarela do Plano São Paulo. Dr. Carlos Carvalho. Bom, as pessoas com mais de 60 anos entram numa categoria dos fatores de risco. Então, são vários fatores de risco além da idade. Aí é uma questão de bom senso ou de possibilidade dessas pessoas terem informação se previamente tiveram ou não tiveram a Covid. Vejam que o prefeito mostrou que mais de 1 milhão de pessoas no município de São Paulo já tiveram o Covid, e apesar dessa dificuldade que o Gabardo comentou para sabermos se a imunidade persiste ou não, pelo menos nesses primeiros tempos, ela tem persistido. Bom, então se o indivíduo tiver certeza da sua proteção, ele pode, obviamente, retornar. Se ele não tiver e ele pertencer a algum fator de risco da idade ou não, ele vai ter que negociar isso com o seu empregador e vai ter que acertar essa fase. A recomendação da saúde é no sentido de que ele tenha a maior segurança possível antes de retornar. Bem, algum comentário complementar a isso? Paulo Menezes. Obrigado, governador. Só queria complementar que as pessoas de 60 anos ou mais com comorbidades já estão se protegendo mais do que a média da população, vamos dizer assim. A gente vê isso porque, proporcionalmente, o número de casos, por exemplo, nessa faixa é menor. O que acontece é que as complicações, os quadros graves e a chance de óbito é maior. Então, nós esperamos que eles mantenham o mesmo comportamento e que as empresas, o comércio, possam, de fato, protegê-los, sempre mantendo-os em casa, seja em home office ou de outra forma, sempre que possível. Ok. Obrigado, doutor Paulo Menezes. Maria Manso, em relação à terceira pergunta de bares, restaurantes, cafés e similares, aqui mesmo eu fiz um apelo na semana passada ao governo federal, através do BNDES, para que pudesse liberar os créditos para setores da economia, sobretudo micro, pequenos e médios empresários, onde se incluem os donos proprietários de bares, restaurantes e cafés e padarias também, não apenas do estado de São Paulo, mas de todo o país. O problema aflige o setor como um todo, o setor de alimentos e bebidas, serviços na área de alimentação, vem sofrendo muito com a pandemia. Repito, o seu inimigo é a pandemia, não é a quarentena, seja em São Paulo ou outros estados. E no caso específico aqui de São Paulo, nós destinamos 650 milhões de reais para um fundo de crédito administrado pelo Banco Desenvolve São Paulo e também pelo Banco do Povo, e agora mais 50 milhões de reais que anunciamos na última quarta-feira, juntamente com o SEBRAE, para esta mesma finalidade. E também um programa de ferramentas de orientação para a melhoria da qualidade da gestão de bares, restaurantes e similares. Estamos fazendo isso, inclusive, com a Abrazel, que é a Associação Brasileira das Empresas que atuam nesse setor, e com os sindicatos patronais aqui em São Paulo. Mas volto, a propósito da sua pergunta, a solicitar que o governo federal abra créditos através do BNDES para que micro, pequenos e médios empresários possam ter acesso a esse crédito, seja do setor de alimentos e bebidas, sejam de outros setores. Eu até ontem assisti uma live onde o ministro Paulo Guedes reconheceu que há uma falha nesse sentido. Ele teve
discernimento e transparência de reconhecer, e eu espero que este reconhecimento se traduza em bons resultados a partir de agora. Vamos então a Roberta Russo, depois da Roberta temos o Xandu Alves, online, e o Emerson Ramos, da TV Record. Agora, Roberta Russo, da CNN. Roberta, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Minha pergunta é mais direcionada para o prefeito Bruno Covas. Queria saber o que foi alinhado exatamente com o setor de bares e restaurantes em relação a só abrir, por exemplo, locais que tenham espaços abertos, que tem sido o padrão internacional, mas há uma grande discussão em relação a isso, porque a maior parte dos bares por aqui não é composta por locais com espaços abertos. Como é que ficou definida essa regra? Obrigada. Nada. Nós estamos tratando aqui da reabertura de bares e restaurantes de locais fechados e arejados. São pouquíssimos os restaurantes na cidade de São Paulo que trabalham exclusivamente ao ar livre. Nós estamos com um projeto piloto de ocupação de algumas ruas do centro para poder reabrir bares, hotéis e restaurantes nesses locais, para poder verificar se é possível dar certo. A preocupação da vigilância sanitária do município é reabertura em local ao ar livre, como é que se faz o controle de aglomeração disso. Porque falar em reabertura de bares, hotéis e restaurantes, com a limitação de ocupação de mesa, com a limitação de metro quadrado, todas as limitações nós estamos tratando com o setor, a gente consegue fazer isso dentro do estabelecimento. Como é que você limita a aglomeração na rua é uma dificuldade extra, e exatamente por isso a vigilância sanitária ela fica muito preocupada quando a gente fala de ocupação de rua. E por isso que nós estamos tratando com o setor exclusivamente da área fechada, mas ventilada, e vamos fazer um projeto piloto no centro de São Paulo em relação ao ar livre. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Roberta Russo, da CNN. Vamos agora ao Xandu Alves, que está online, na sequência Emerson Ramos, da TV Record, e Beth Pacheco, da TV Globo, Globo News. Já aqui conosco, Xandu Alves. Estava com saudade de você, Xandu. Você tirou férias esses dias, né? Estamos por aqui assistindo todo dia, né? Tá bom. Sua pergunta, por favor, Xandu. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a São José dos Campos. Os casos aumentaram 195% e as mortes 132% em junho ante maio. O aumento também é observado nesta semana na comparação com a semana anterior. E a ocupação de leitos, governador, de UTI na cidade passou de 78%. Ontem, a Prefeitura de São José dos Campos anunciou o fechamento do comércio não essencial aos finais de semana e feriados, para reduzir justamente a circulação de pessoas. Eu pergunto, qual a análise do Estado sobre a situação de São José dos Campos? E uma segunda pergunta, se há uma recomendação para São José endurecer a quarentena, como está sendo feito com Campinas. É isso, obrigado. Obrigado, Xandu. Nós vamos ter uma resposta dupla, começando com o Marco Vignoli, mas aqui faço uma observação da curiosidade. Semanas atrás, nós tivemos o próprio prefeito de São José dos Campos, não estou aqui fazendo nenhuma crítica a ele, mas para mostrar como o Plano São Paulo é correto. Nós tivemos o prefeito entrando, inclusive, com medidas judiciais que não foram atendidas para liberar o comércio de São José dos Campos. Hoje, o mesmo prefeito compreende acertadamente que é hora de restringir o comércio e preservar vidas, ou seja, tudo aquilo que nós orientamos aqui no Plano São Paulo, Xandu, desde o início, lembrando que nós estamos há 30 dias com o Plano São Paulo, foi feito com base na saúde, com planejamento, com a visão de curto e médio prazo para salvar pessoas. E sobre São José dos Campos e também Campinas, vou pedir ao Marco Vignoli que faça a complementação da resposta. Boa tarde, Xandu. Pela primeira questão do fechamento colocado no fim de semana, mais um bom exemplo. O prefeito Bruno Covas aqui dá um bom exemplo agora mesmo. A gente registra para que os prefeitos do ABC e da região sudoeste façam o mesmo bom exemplo, assim como fez Campinas e outros municípios que vêm da necessidade de endurecer. A autonomia dada pelo Plano São Paulo é justamente essa, e cada município tem essa responsabilidade. Os gestores têm avançado dessa forma. Então, positivo o fechamento no fim de semana, vem dessa evolução da pandemia em São José dos Campos. Os índices da região ainda são positivos. Eles têm 52% na ocupação de leitos de UTI,
13,9 leitos por 100 mil habitantes e 1,87 a variação de casos de uma semana com a outra. Os índices que já são um pouquinho piores para a região são as variações de internações, com 1,30, e a variação de óbitos, com 1,30. Nós registramos aqui. Ainda não existe uma recomendação para o fechamento em São José dos Campos, mas nós vamos observar diariamente, se for necessário, a faremos. Eu acho que é muito positivo que o prefeito tenha agido, aumentando as restrições e tomando o cuidado devido pela evolução que ele vem acompanhando no seu município. Obrigado, Vignoli. Complementando, Xandu, o nosso secretário da Saúde, José Henrique Guerra. Obrigado. Nada como a experiência para ir nos ensinando aquilo que nós temos que partir para acertadamente nas nossas atitudes e, inclusive, nas questões relacionadas a esta epidemia. Acertou o prefeito, né? Acho que ele observou aquilo que estava acontecendo e, em função disso, tomou as atitudes necessárias para o momento. E é a observação constante que vai fazê-lo também a ver se ele vai aumentar as restrições ou diminuir, ou quanto tempo ele mantém. E para isso ele pode usar o Plano São Paulo. Aliás, todos esses dados estão à disposição de todos os prefeitos e eles têm acesso a tudo isso. Então, o prefeito de São José, altamente qualificado como prefeito, ele tem agido agora nesta fase de acerto, né, vamos dizer assim, na busca de uma solução, como todos os outros, todo o restante do estado de São Paulo, né? Então, eu fico satisfeito, embora nós estamos numa situação que nos leva a restrições, mas que a gente está na busca de uma solução. Obrigado, secretário José Henrique Guerra. Xandu, muito obrigado. Obrigado também pelas canecas. Recebi hoje pela manhã. Obrigado, mas a mais importante é que está aí atrás de você, na sua terceira prateleira, com o símbolo do Santos Futebol Clube, que reluz e aumenta o brilho da sua biblioteca aí em São José dos Campos. Xandu, muito obrigado. Bom final de semana a você. Vamos agora à penúltima pergunta de hoje, é da TV Record, jornalista Emerson Ramos. Emerson, mais uma vez, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Vocês já detalharam bastante as informações sobre o Plano São Paulo. Então, embora seja esse o foco da coletiva, governador, eu queria lhe pedir um comentário sobre um outro assunto que a gente está acompanhando também. Ontem houve aquela operação da Corregedoria da PM num batalhão na Zona Norte. E eu queria saber se o senhor pode dar mais detalhes para a gente, se trata mesmo de uma investigação de crimes, haveria uma suspeita de crimes praticados por policiais militares desse batalhão, inclusive suposto envolvimento com tráfico de drogas. O senhor pode detalhar melhor para a gente do que se trata essa operação? Deve haver uma intervenção no batalhão? Por favor, governador. Emerson, obrigado pela pergunta. Eu recomendo que você dirija a pergunta ao Coronel Camilo, que é o secretário executivo de Segurança Pública, já que o nosso general Campos está com Covid, está em casa. Mas quero deixar aqui muito claro, não só a você, como aos demais jornalistas que aqui estão e os que nos acompanham de casa. Como governador do Estado de São Paulo, eu volto a repetir, nós não vamos tolerar nenhum tipo de abuso de violência ou de qualquer tipo de disfunção naquilo que representa um policial militar ou um policial civil no cumprimento das suas tarefas. Investigar e, havendo culpabilidade, punir, e punir exemplarmente. Nós temos a melhor polícia militar e a melhor polícia civil do país, com 99% de índice de acerto, boa conduta, bom procedimento, obediência ao protocolo. Não serão os 1% que vão comprometer a qualidade da polícia em São Paulo. A investigação, se não foi iniciada, será. E, havendo culpabilidade, serão expulsos da Polícia Militar. Nós só queremos ter na PM, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros e na Polícia Científica do Estado de São Paulo, os bons. Os maus, não. Vamos à última pergunta, de Beth Pacheco. Beth, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Queria perguntar primeiro para o prefeito Bruno Covas. Aliás, bem-vindo de volta, prefeito, né?
a respeito de salões de beleza. Se falou muito em relação a bares e restaurantes. A gente sabe que dificilmente você consegue manter distanciamento social num salão de beleza. Só para o senhor falar um pouquinho sobre essa questão desse protocolo, e queria só tirar uma dúvida com a equipe de saúde, que a gente está acompanhando, né, diariamente a interiorização aí do vírus. A gente viu hoje o mapa bem mais vermelho do que o anterior. Queria que a equipe de saúde, por favor, explicasse novamente para a gente essa questão do achatamento da curva, porque em 2 meses, né, se fala na possível reabertura das escolas, com o mapa todinho amarelo. Mas, na verdade, é em 1 mês, né, porque a gente tem que considerar os 28 dias do mapa amarelo por 2 ciclos para que haja essa condição. Então, eu queria só esse esclarecimento e só uma confirmação. A Anvisa aprovou a vacina brasileira já? Obrigada. Vamos por partes. A Beth veio animada hoje, fez um batalhão de perguntas, mas nós vamos começar com o Bruno Covas, depois vamos para as outras 2. Ainda não temos isso, né? A vigilância sanitária ainda está pendente de aprovação pela vigilância sanitária. Os protocolos, tanto da área de bares, restaurantes, padarias, como também de salões de beleza e barbearia. Então, os 2 protocolos estão sendo finalizados pela vigilância sanitária e serão assinados, a expectativa da prefeitura é que serão assinados na semana que vem. Então, só com a assinatura deles, a gente vai poder passar exatamente o horário de funcionamento e quais os protocolos de funcionamento deles. Lembrando, mais uma vez, que para esse setor também vale a regra que vamos aguardar a classificação na sexta-feira da semana que vem, e com a classificação mantida a fase amarela e o protocolo assinado, eles passam a voltar a funcionar na segunda-feira, dia 6. Mas tanto as regras específicas do setor de bares e restaurantes, quanto salões de beleza e barbearia, ainda estão sendo finalizadas pela vigilância sanitária. Obrigado, Bruno. No tema da educação, doutor Carlos Carvalho, e aí temos a da Anvisa, que eu mesmo responderei. Bom, na realidade, estamos observando, e esse movimento do Estado caminhar para as liberações, caminhar para a direita, nesse faseamento, como eu comentei ontem, pelo lado do Comitê de Saúde, do Centro de Contingências, nós preferimos não determinar uma data, porque essa mobilidade, ela ocorre tanto para um lado quanto para o outro, e precisamos olhar os 7 dias em relação aos 7 dias anteriores. Nesse momento, estamos, como esperado, como previsto, melhorando a condição da epidemia na região do município de São Paulo e na região da Grande São Paulo, e piorando do ponto de vista de número de casos e mesmo do número de óbitos no interior, porque tem mais casos, obviamente vai ter mais óbitos. Bom, então, nesse sentido, nós temos um período pela frente para observar. Assim como foi dito para o futebol, foi dito num primeiro momento, quando o município de São Paulo foi para o laranja, e agora nós estamos sugerindo no amarelo, é que tenhamos um freio, tenhamos um sarrafo para poder realmente caminhar nessa fase. Então, apesar de, na região de São Paulo, do município, ter alguns indícios de que está caindo, uma série de índices, no interior está subindo, e existe uma tendência, dependendo da região, de estar mais íngreme essa subida ou estar mais diminuída. Com relação à educação, se daqui 4 semanas estiver no amarelo, vai poder desencadear a contagem de tempo para a abertura, eventualmente, no dia 8 de setembro. A data foi fixada não pelo Comitê de Saúde, mas principalmente pela Secretaria de Educação, que precisava de uma previsibilidade para poder organizar a logística das escolas. Então, se sabia que antes de 8 de setembro era praticamente impossível de dar certo.
8 de setembro talvez seja possível, ou 15, eu sei lá quando, vai depender de ter esse momento de segurança para os alunos, para os professores e para toda a população. Muito obrigado. Queria agradecer a Beth Pacheco, e agradecer ao Carlos Carvalho, em relação à última das suas perguntas, da bateria das suas perguntas, em relação à Anvisa. Falei hoje pela manhã com o presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, exatamente nesse sentido. A expectativa dele é que no início da próxima semana já teremos a autorização da Anvisa para o início dos testes com 9.000 voluntários aqui no estado de São Paulo, conforme previsto, aliás, originalmente. Portanto, isso no início da próxima semana, creio que até a próxima quarta-feira deveremos ter esta liberação. Queria aproveitar em relação à pergunta do Emerson Ramos. Emerson, falei aqui já por WhatsApp com... Cadê o Emerson? Está aqui. Ah, tá bom. Bom, de qualquer maneira, fica o registro para todos, inclusive para ele, que troquei mensagens aqui com o coronel Álvaro Camilo. O coronel já disse aqui que a Corregedoria está, juntamente com a Polícia Militar, com o comando da Polícia Militar, verificando e apurando as eventuais irregularidades, e, havendo irregularidades, haverá punição. E também o coronel Álvaro Camilo fará contato direto, daqui a pouco, terminada a nossa coletiva, com o jornalista Emerson Ramos, da TV Record, a meu pedido. Bem, a todos que aqui vieram, muito obrigado. São 14h06. Obrigado, Bruno Covas. Bem-vindo, recuperado e bem, e agora imune também à Covid-19. Obrigado aos jornalistas que aqui vieram, aos cinegrafistas, fotógrafos, amigos e amigas, a todos que aqui participaram da coletiva. Um bom fim de semana a todos. Fiquem em casa, se possível. Não se esqueçam de usar as suas máscaras, lavarem as suas mãos constantemente ou utilizarem álcool gel e se protegerem. Um bom fim de semana a todos e até a próxima segunda-feira.